E aí, meninos e meninas, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como colocar botões SVG em formulários. Recentemente eu ensinei a como criar esses botões usando o Figma. Se você não viu, dá uma olhada aqui nesse card. E agora eu vou te mostrar como colocar isso em formulário, que é um processo um pouquinho diferente. Então vamos aqui para a tela do meu computador, eu vou te mostrar. Então aqui eu vou colocar um formulário, né? Vou pesquisar aqui um formulário e vou colocar, que eu vou tirar mensagem, vou tirar o rótulo. E aí você personaliza do jeito que você quiser, tá? Vou personalizar aqui no formulário, eu vou deixar assim mais ou menos. Como é que eu faço para colocar um botão em SVG? Então, se fosse um botão normal que a gente quisesse colocar, né, eu usaria o widget de ícone. Eu viria aqui o widget, enviaria arquivo SVG e eu pegaria esse botão aqui que eu já tenho, eu inseriria aqui na página, eu configuraria questão de tamanho, né, e deixaria do jeito que eu quisesse. Tá, aqui o que eu vou fazer? Para formulário, você tem duas maneiras. Uma, se for um botão estático, que você só quer a aparência dele, você não quer criar nenhuma interação com o CSS, então é um jeito mais fácil. O que você faz? Você pega a URL desse arquivo, copia aqui, né? E eu vou te mostrar para você nesse campo, ó. Você copia aqui a URL do arquivo, então ou clica nesse botão, vou copiar aqui. Aí você fecha, pode fechar isso aqui, vou excluir. E aí você vem no formulário, aí vem conteúdo, botões, e aqui no campo do texto do botão enviar, você vai colocar com HTML a tag IMG, né, de imagem. Então vou colocar imagem aqui, source é a fonte, eu vou colocar, abro aspas, coloco a URL e fecho aqui. Então aqui nesse ponto, ó, eu já coloquei o botão, aí eu tenho que vir aqui nas configurações do Elementor e apagar as configurações padrão dele, né, da cor, e deixar transparente aqui puxando essa parte, e aí eu já tenho um botão aqui. Ah, eu quero deixar um pouco interativo, venho aqui em Hover, venho aqui em Animação, Grow, né, e aí eu tenho um botão aqui interativo estático. Tá, Otton, e se eu quiser fazer aquelas configurações que você mostrou lá no outro vídeo, de novo, tá aqui no card, aqui ó, sobe, que eu deixei ele interativo, que eu mudei a cor, como é que eu faço? Aí é um processo parecido, mas aí você vai ter que manipular as cores da SVG, né, com CSS. Então como é que funciona? Eu venho aqui, vou abrir uma nova aba e vou colar aquela URL do campo que eu copiei, tá? Peguei aqui, e você pode abrir com VS Code, como você preferir. Eu vou mostrar aqui direto no navegador, você vem aqui em exibir código-fonte da página, do elemento do SVG, e ele vai abrir o código. Vou clicar aqui na quebra de linha e eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Tá? Então aqui eu tenho o código do SVG. Esse código aqui, eu vou copiar esse código, dar um Ctrl C no código, e aí ao invés de eu colocar aqui no elemento do botão, aqui no texto do botão com uma tag img, eu vou colar esse código SVG. Só que quando eu colo com o código SVG, coloquei ele inteiro aqui nesse campo de botão, o que acontece? As configurações padrão do elemento, aqui do estilo, elas sobrescrevem as opções que eu tenho no meu código. Então eles pegam o preenchimento que eu coloquei aqui no campo de botão, por exemplo, de texto, ele preenche aqui como tudo, ó. Então ele vai aplicando as configurações que estão, né, vai ter um conflito de classe. Então como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho que simplesmente setar as configurações que estão aqui no código de novo aqui com CSS personalizado. Então qual que é o processo? Vou dar um Ctrl F aqui, ó, e você vem e pesquisa aqui ID igual, por exemplo. O que isso vai fazer? Isso vai me mostrar todos os IDs dos elementos aqui da página. Então aqui deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Então tem aqui ID botão 2, ID fundo 2, ID texto 2, que isso era um outro botão, né, que eu coloquei lá no Figma, e aí você vê isso no vídeo de botão SVG. Tá aí, aqui eu tenho os outros IDs. Se eu pesquisar classe, né, class igual, eu vejo que eu tenho classes aqui também. Então eu consigo pegar isso daqui e aí eu tenho que construir os meus códigos aqui SVG e reforçar essa cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou pesquisar, vou apertar aqui ID de novo, ID, e eu vou pegar os IDs. Então quais IDs que eu tenho aqui? Eu tenho o ID botão 2, que é o ID que está englobando tudo, eu tenho aqui um ID fundo 2. Qual que é o ID, qual que é o fio, o preenchimento desse ID? É isso daqui, ó, URL, tananã, né? Então aqui que eu venho nas configurações do formulário, e aqui avançado, CSS personalizado, e aí eu vou escrever aquela classe, então é fundo 2, né? Fundo 2, aqui ó, fundo 2, e eu vou abrir, e aí eu vou colocar fio, e aí eu vou colocar aquele preenchimento que eu tinha aqui, né? Então eu tinha um preenchimento aqui, ó, fundo 2, e eu coloco aquele preenchimento aqui. Então próximo, qual que é o próximo elemento aqui? Fundo 2, eu tenho aqui também o texto 2, e aí o texto ele é esse caminho enorme, eu vou procurar o fio do texto. Qual que é o fio do texto? Eu venho até aqui embaixo, ó, o fio dele é black. É simplesmente
black, né, o preto. E aí eu posso vir aqui, texto 2, e aí eu coloco fill, e aí pode colocar hexadecimal, né, o preto, escrever black, como você preferir. Então aqui, ó, eu já tenho o meu botão funcionando SVG, só que agora eu tenho ele interativo. Então se eu colocar aqui, por exemplo, SVG hover, e colocar aqui SVG hover, e aí eu quero mudar no hover o texto 2, eu quero que no texto 2 ele seja, o preenchimento do texto seja branco, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então aqui, ó, quando eu faço o hover, ele está fazendo a transição, e teria que fazer a transição suave, né? E você coloca aqui SVG, você pode colocar aqui um transition 0.5 segundos, aí você vai colocar vírgula aqui, texto 2, aí você coloca todos os outros elementos, né? Fundo 2, e assim por diante, para que ele aplique a transição de maneira suave e mude a cor. E aí você vai mudando tudo com CSS, só que você precisa fazer esse elemento. Só que está funcionando no formulário, ele está interativo. Aqui ele está com aquele hover padrão, né, dos botões aqui que eu coloquei, mas eu posso tirar e deixar só o hover de cor, por exemplo. Eu quero mudar as cores do degradê. E aí você faz o mesmo processo de pegar a classe aqui e alterar a cor do fio. Então aqui, por exemplo, fundo 2. Vou colocar aqui fundo 2. Ou SVG hover, né, que nem eu coloquei aqui, vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui eu vou mudar para fundo. O que é o SVG hover? É quando eu fizer o hover no SVG, ele muda a cor do fundo. Então aqui, ó, ele muda para branco. E assim por diante, né? Você vai criando as alterações, deixando interativo da maneira que você preferir, mas no formulário você precisa colar o código inteiro do SVG aqui nessa opção do botões, e aí você cola todo o código aqui, e aí você vai conseguir usar os botões SVG que você criar no Figma, no Illustrator, onde você preferir, aqui nos formulários do Elementor. Se você curtiu, dá o seu like aqui, se inscreve no canal e tamo junto, até o próximo vídeo.